Olá, aqui é o professor John Linux e nessa videoaula nós iremos estudar as soluções. Mais uma aula de química, especificamente fisicoquímica. Então, soluções é o tema da nossa aula. Muito bem, nós começamos a estudar as dispersões e uma das classificações de dispersões são as soluções, onde o tamanho médio da partícula dispersa é inferior a 1 nanômetro. Aí nós temos as soluções, que são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Na solução nós temos o soluto, que é a substância que vai ser dissolvida, o solvente, que é a substância que dissolve. Geralmente o solvente que nós utilizamos nas questões é a água. Então a água é solvente universal. Não obrigatoriamente tem que ser água, mas geralmente nós vamos usar a água como solvente universal. Então soluto mais solvente, você vai ter a solução. As soluções são importantes demais na nossa vida e são muito comuns. Por exemplo, nós temos o sangue, é uma solução. Nós temos a urina, também é uma solução. Nós temos a água do mar, é uma solução onde você tem vários sais dissolvidos. Então são exemplos de solução. Classificação das soluções. Ora, as soluções podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Lembrando que a solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Muito bem, uma solução sólida, as ligas metálicas. Um exemplo típico, o ouro 18 quilates. Então o ouro 18 quilates é uma liga metálica de cobre, prata e ouro. Tem 75% de ouro, 12,5% de prata, 12,5% de cobre, uma liga metálica. Uma solução líquida, o vinagre. O vinagre é uma solução que contém ácido acético e água. Outra solução líquida, água e álcool. Então nós temos soluções sólidas, soluções líquidas e soluções gasosas. O ar que respiramos, ele é uma mistura de gases. Toda mistura gasosa é homogênea. Então as misturas gasosas são soluções. E no ar que nós respiramos, nós temos o quê? Oxigênio e outros gases dissolvidos. Ok? Muito bem. Mecanismo da dissolução. Então vamos ver aqui três casos de mecanismo de dissolução. No primeiro exemplo nós temos a água, o álcool e a gasolina. Muito bem. A água, ela é uma molécula polar, muito polar. Ou seja, por ela ser uma molécula não linear e portanto angular, como você pode observar aqui no desenho, no esqueminha, na forma estrutural, ela é uma molécula muito polar. E as moléculas polares que têm o oxigênio ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio, apresentam uma característica típica chamada de ponte de hidrogênio. É uma ligação intermolecular muito forte. Então as moléculas de água elas se atraem por uma ligação chamada de ponte de hidrogênio, que ocorre entre moléculas que são polares que têm o hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. No caso da água, o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Então ela é uma molécula polar. Sendo ela uma molécula polar, ela vai dissolver as substâncias polares, como é o caso do álcool. O álcool também é uma substância polar. Então a molécula de álcool, ela tem um grupo OH. E esse grupo OH tem uma ligação que, apesar de ser covalente, tem uma região que fica polarizada entre o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio atrai mais o par de elétrons da ligação do que o hidrogênio, formando assim uma polarização dentro da própria molécula. E essas moléculas se atraem. Bem, como eu acabei de dizer, na molécula de água, você tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, que também vai constituir uma interação entre as moléculas chamada de ponte de hidrogênio. Então, na água nós temos ponte de hidrogênio, no álcool também nós temos pontes de hidrogênio. No caso da água, a intensidade é maior do que no álcool. Por isso que o ponto de ebulição da água é elevado. Mas nós temos aí duas moléculas polares, que é a da água e do álcool. Depois nós vamos ter uma aula sobre polaridade das moléculas. Mas por enquanto, nós temos que a água é polar, o álcool também é uma molécula polar, e semelhante, dissolve semelhante. Então o álcool pode se dissolver na água. Bem, aí você vai dizer, sim, mas a gasolina é uma molécula polar. Qual o tipo de interação que ocorre entre as moléculas de gasolina, para que ela se apresente no estado líquido?
são ligações chamadas de força de Van der Waals, são ligações fracas, tá ok? Então, é de se esperar que a gasolina não se dissolva na água, ok? Por quê? Porque a gasolina é apolar e a água é polar, e semelhante só dissolve semelhante. E o que vai acontecer então se a gente tiver uma mistura de água e álcool? Ora, o álcool vai se dissolver na água. É uma mistura homogênea. Semelhante dissolve semelhante. Os dois são polares. Inclusive os dois têm ponto de hidrogênio, como eu expliquei. E se eu tentar dissolver a gasolina na água? Eles não vão se misturar. Por quê? Não vão se dissolver. Por quê? Porque a gasolina é apolar e a água é uma molécula polar. Então, inicialmente, quando nós tratamos de moléculas, portanto compostos covalentes, você tem que levar em consideração a regra da solubilidade. Semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar. Gasolina é apolar, não se dissolve na água. Lembrando que a gasolina é um hidrocarboneto, todo hidrocarboneto é apolar. Lembrando que o álcool é uma função orgânica e todos os álcools são polares devido ao grupo OH. Dá uma polarização na molécula, ok? Beleza. Você poderia até perguntar por que a gasolina fica em cima e a água embaixo. Eu vou aproveitar para responder logo. Aí já tem a ver com a densidade. Então a densidade da água é muito elevada, ela fica na parte de baixo se ela não se dissolver ou dissolver, no caso a gasolina. Segundo exemplo, dissolução do sal comum em água. Bem pessoal, aqui um caso interessante. O sal é um composto iônico formado por íons NaCl, íons positivos e íons negativos. O sódio perde elétrons para o cloro. E nos compostos iônicos, as partículas, que não são moléculas, são partículas ou íons, estão muito atraídos uns pelos outros. A atração muito forte, uma ligação chamada de ligação iônica. Os compostos iônicos, eles são sólidos, devido a essa atração entre esses íons, ok? Mas o que acontece? Quando você joga o sal na água, ocorre um fenômeno chamado de dissociação, ou seja, esses átomos vão ser separados um do outro pela molécula de água, tá ok? Então aí nós temos o que? A dissociação e, portanto, a dissolução. Então ali no primeiro caso nós temos uma dissolução, aqui nós temos uma dissociação. Primeiro separa-se os íons, a água quebra as ligações iônicas aqui, separa. É por isso que o sal sólido ele não conduz corrente elétrica. Quando você coloca na água, aí esses íons ficam livres, não ficam mais presos aqui. Aqui é um retículo, cristalino do sal de cozinha. Esse retículo é quebrado e os íons podem migrar de um polo para outro e, portanto, você vai ter a condutibilidade da corrente elétrica. Ok? Muito bem. Está aqui a representação da dissolução e dissociação do sal de cozinha. Então, cada íon fica envolvido por uma molécula, por uma certa quantidade de moléculas de água. E esses íons se separam. Tá ok? Terceiro exemplo, dissolução do gás clorídrico em água. O gás clorídrico, ou HCl. Aqui é o seguinte, o HCl é uma molécula covalente, ligação covalente. Nós temos que as ligações podem ser entre átomos iônicos e covalentes. Por enquanto, vamos falar dessas duas. No caso do sal de cozinha, as ligações são iônicas, são muito fortes. A água separa esses íons. No caso do ácido clorídrico, nós temos uma ligação covalente. Mas como o cloro é muito eletronegativo, ele atrai o par de elétrons mais para próximo dele, formando assim uma polarização na molécula. Então, essa molécula, ela é uma molécula polar. Quando você adiciona água, tá ok? Ocorre um fenômeno chamado de ionização, que é o que? A formação do íon. Uma coisa interessante, aqui você tem a formação do íon. Forma o íon positivo e forma o íon negativo, mas ele não existia antes. Essa molécula era covalente. Essa molécula tinha ligações covalentes, polares. Já no sal de cozinha, não ocorre a ionização, ocorre a dissociação. Por quê? Porque o sal de cozinha já é iônico e a água apenas separa os íons. Então, no ácido clorídrico forma íon. Tá ok? E, portanto, o ácido clorídrico se dissolve na água e constitui um eletrólito, portanto vai conduzir corrente elétrica e você vai ter íons na solução. Tá certo?
Vamos tentar resumir isso aqui. Parece complicado, né? Mas nós temos aqui a água, a gasolina, a água, o álcool e a gasolina. Água polar, álcool polar, gasolina polar. Semelhante dissolve semelhante. O álcool se dissolveu na água. A gasolina não se dissolve, fica em cima porque é menos denso. Agora nós temos sal de cozinha, que é um composto iônico. Tem os positivos e negativos. Quando você adiciona na água, as moléculas de água separam esses íons, certo? Quebra o retículo cristalino. Ele era sólido, se dissolveu na água e se dissociou. A água, né, separou esses íons e, portanto, essa substância vai conduzir corrente elétrica. Água e gasolina não conduz corrente elétrica, não tem íons na solução. No caso do ácido clorídrico, ele é uma molécula, mas quando ele é adicionado à água, ele é uma molécula como a gasolina. Mas quando ele é adicionado à água, ocorre a formação do íon, o íon positivo e o íon negativo. Então vai formar um eletrólito, uma solução que vai conduzir a corrente elétrica. Aqui o nome é ionização, no caso do sal de cozinha é dissociação. E no caso da gasolina, certo? No caso da gasolina, não ocorreu nem ionização e nem dissociação. Ok? Valeu. Vamos aproveitar aqui para falar da regra de solubilidade. Então a regra de solubilidade é muito simples. Semelhante dissolve semelhante. Uma substância polar tende a dissolver-se num solvente polar. E uma substância polar tende a se dissolver em um solvente apolar. Semelhante dissolve semelhante. E onde é que está o problema? Saber se a substância é polar ou apolar. Então, por enquanto, nós já sabemos que a água é polar, que vai ser o solvente universal. Tá ok?